Olá, prezados alunos e alunas. A nossa aula de hoje será sobre procedimento sumário, né? Você que vai fazer concurso para TJ de todos os estados, cai esse tema procedimento, sobretudo procedimento sumário, tá certo? Então este é o nosso tema da aula de hoje. Por exemplo, no final desta aula, você tem que saber o seguinte: quando você se deparar numa questão, quantas testemunhas poderão ser arroladas, indicadas pelo réu ou pelo Ministério Público em um crime de procedimento sumário? Você tem que saber 5 testemunhas, né? Qual é o prazo para a realização da audiência na instrução sumária? Tá certo? Quais os atos processuais da audiência? Será que a oitiva do réu é o primeiro ato ou é o último ato? Entendeu? Então, perguntas como estas, no final dessa aula, vocês terão condições plenamente de resolver. Tá certo? Então, vamos lá? Procedimento sumário. Antes de falarmos do procedimento sumário, você tem que entender o que é o procedimento. Veja bem, pessoal. O processo, ele é um instrumento que o Estado utiliza para prestar o serviço jurisdicional. O serviço que é processar alguém, seja para absolver ou seja para condenar. O Estado faz isso, o Poder Judiciário faz isso, através do instrumento chamado processo. A forma como anda esse processo, um mais rápido, outro mais lentos, um pode arrolar 8 testemunhas, outros podem arrolar 5 testemunhas, um poderá ocorrer a audiência em 60 dias, outro em 30 dias. A forma de tramitar esse processo é que se chama procedimento. Então, o procedimento, para você entender o processo, ele nada mais do que o instrumento utilizado pelo Estado. Ora, se o Marciano praticou um furto contra você, para o juiz me punir, ele tem que usar um instrumento. Que instrumento? No final, ele tem que dar uma sentença. Esta sentença está dentro de um livro, né? Vamos dizer assim, de um instrumento chamado processo. Esse processo, ele tem um encadeamento. Ele nasce, ele tramita e ele finda. Esse encadeamento, esta sequência de atos processuais é o procedimento. O procedimento é a forma de caminhar, porque a sequência dos atos, ou seja, o conjunto dos atos, forma o processo. Tá certo? Então, o procedimento, na verdade, nada mais do que o caminho que o Estado toma, né? Imagina você, a sua casa, tem uma rua para chegar até a sua casa. Sua casa é o destino. Esta rua é como se fosse o procedimento. Às vezes você pega uma rua mais longa, uma rua mais curta, tá certo? O procedimento, então, é o caminho que o Estado utiliza para chegar a um provimento final, a uma sentença final. É mais ou menos assim. Então, veja bem, pessoal. A depender do crime, existem vários procedimentos. Hoje nós estudaremos o procedimento sumário, que cai para você do TJ, o pessoal que está com o curso de TJ de São Paulo aberto, por exemplo, cai procedimento sumário. Eu faço um apanhado geral para você dos procedimentos. Então, olha só. O procedimento, tá certo? Ele será comum ou ele será especial. Procedimento comum ou procedimento especial, tá certo? O procedimento comum, essa forma de tramitar o processo, o procedimento comum divide-se em 3. Procedimento comum divide-se em 3. Procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário, esse aqui nós estamos estudando, procedimento comum sumário, e procedimento sumaríssimo, comum sumaríssimo. Olha aqui, pessoal. Procedimento ordinário ou procedimento comum ordinário ocorre quando ou se aplica para os crimes
com pena privativa de liberdade igual ou superior a 4 anos. Sim, então isso aqui, ó, é quando o crime tiver pena igual ou maior que 4 anos. Seja reclusão ou detenção. Seja reclusão ou detenção. Nós não estudaremos o procedimento ordinário hoje, mas você já tem condições de saber. Você pegou uma questão de procedimento sumário, certamente vai ter uma alternativa envolvendo o procedimento ordinário. O procedimento ordinário é aquele destinado aos crimes com pena igual ou superior a 4 anos. Pena máxima igual ou superior a 4 anos. Vou te dar um exemplo. O furto lá do 155, a pena dele vai de 1 a 4 anos. Pena igual a 4, é ordinário, o procedimento é ordinário. O roubo, o 157, né, a pena vai de 4 a 10. Opa, maior que 4. Leva sempre em consideração a pena máxima para definir o procedimento. Numa prova pode questionar você, procedimento ordinário é aquele cuja pena mínima seja superior a 4 anos. Não, é pena máxima, tá certo? Pena máxima superior a 4 anos, igual ou superior a 4 anos. Claro que o roubo, então, por ter pena máxima de 10 anos, o roubo na forma simples, ó, maior que 4, é um procedimento ordinário, tá certo? Tá? Então, procedimento ordinário é aquele destinado para processar alguém que pratica um crime com pena de 4 anos para cima. Eu pratiquei um furto. Qual o procedimento que eu vou seguir? Procedimento ordinário. Você praticou, por exemplo, um roubo. Qual procedimento você vai seguir? Ordinário. Tá certo? Muito bem. Por exemplo, e o que isso aí tem a ver, Marciano? O que tem a ver é que o CPP fala o seguinte, que no procedimento ordinário, por ser destinado àqueles crimes que têm a pena maior, né, ele é mais longo, é mais demorado. Pode ouvir até 8 testemunhas para cada lado, ou seja, para o lado da acusação 8, para o lado da defesa 8, entendeu? O prazo para ter audiência entre um ato, que é a absolvição sumária, a rejeição da absolvição sumária, e a instrução 60 dias, existem outras características do procedimento ordinário que para nós não interessa agora. Para você interessa, neste momento, é só para diferenciar o que é procedimento ordinário, o que é sumário e o que é sumaríssimo. Logo nessa introdução da nossa aula. Já o procedimento sumário, tá? É aquele destinado a processar o sujeito quando o crime tiver pena, uma pena, vamos colocar aqui, ó, tá? A pena do crime é maior que 2 até e menor que 4. Então, pena entre 2 e 4, porque se for igual a 4 ou maior que 4, é ordinário. Então, menor que 4 anos é sumário, mas tem que ser maior que 2. Por quê? Porque o sumaríssimo, aí você já sabe, crime de menor potencial ofensivo, muito bem, destina-se a processar os crimes com pena máxima até 2. Pena até 2 anos. Opa, então junta tudo isso aqui, ó. Faz uma salada de tudo, depois tentamos aqui separar. Muito bem. Se o sumaríssimo é destinado aos crimes com pena máxima até 2 anos, o sumário menor que 4 anos, se você junta esse com esse, vai ficar. Então aqui tem que ser maior que 2 e menor que 4. Aí é sumário. Por exemplo, uma associação criminosa, antiga formação de quadrilha, a pena vai de 1 a 3. Opa, está menor que 4. É um procedimento sumário. Tá certo? Não quero nem saber da pena mínima, sempre a pena máxima. É um procedimento sumário. Por que procedimento sumário? Porque a pena máxima é menor que 4 anos.
Ah, mas e o furto, Marciano? O furto vai de 1 a 4. 1 a 4, ó, não é menor que 4 aqui, é 4 anos, a pena máxima. Então aí, nesse caso, é procedimento ordinário. Tem que ser menor que 4. Opa, por isso que a quadrilha é um procedimento sumário. Então, procedimento sumário, que é a nossa aula de hoje, diferencia do procedimento ordinário no que tange ao quantum da pena. Um crime com pena máxima de 4 anos para cima é ordinário. Se a pena for menor que 4 anos, é sumário, desde que seja maior que 2. Pena máxima. É o caso que eu falei da quadrilha. E o sumaríssimo? O sumaríssimo destina-se aos crimes de menor potencial ofensivo, aos crimes que têm pena até 2 anos. Por exemplo, uma calúnia. A calúnia, salvo o melhor juízo, a pena é de 6 meses a 2 anos. Aí, ó, a 2 anos até 2 anos. Não é superior. Aí pergunta para você se a calúnia é ordinário, sumário, sumaríssimo. Sumaríssimo, tá certo? Por quê? Porque o crime é de menor potencial ofensivo, porque o crime não passa de 2 anos. Ameaça, artigo 147 do Código Penal. A calúnia está no 138 do Código Penal. Ameaça, 147 do Código Penal. A pena vai de 1 mês a 6 meses. 6 meses, menor que 2 anos. E se for menor que até 2 anos, de 2 anos para baixo, é menor potencial ofensivo, é sumaríssimo. Aqui, porque tem a pena máxima de 6 meses, cai no sumaríssimo. Se fosse 3 anos, seria sumário. Se fosse 4, 5, 6, 10, ordinário, e assim sucessivamente. Entendemos isso? Então, procedimento comum divide-se em 3. Ordinário, sumário e sumaríssimo. A diferença de um e de outro é no que tange a pena. Do sumário de 4 anos para cima, pena máxima. Ordinário de 4 anos para cima. O sumário menos que 4, mas maior que 2. E o sumaríssimo, pena máxima até 2 anos. Lei 9.099 cuida deste procedimento. O procedimento, então, será comum ou especial? O comum divide-se em ordinário, sumário e sumaríssimo. O procedimento especial é aquele que tem um tratamento só para ele. Por isso é que é especial. Ah, muito bem, Marcelo, grande explicação. Ok, muito bem, é especial. Isso, tem um tratamento só para ele. Quer dizer o seguinte, ele vai ter um capítulo do CPP próprio ou uma lei especial. Por exemplo, tá? Vou só apagar aqui para aproveitar. Por exemplo, é especial o procedimento do júri. Sim, porque os dispositivos do artigo 406 a 497 do CPP os artigos aplicam-se aos crimes dolosos contra a vida. É um procedimento do júri, é um procedimento especial. O procedimento destinado a processar o servidor público, ou seja, os crimes funcionais, é um procedimento especial, lá do artigo 513 para frente do CPP. O procedimento para processar alguém que pratica um crime de droga, lá da 11.346, é procedimento especial. Por quê? Aquelas regras do artigo 48 para frente da lei de drogas aplicam-se especialmente a quem praticar um crime descrito na lei de drogas. Agora eu pratiquei, por exemplo, uma formação de quadrilha. Não vou seguir rito do júri, procedimento envolvendo servidor público, não, e droga. Eu vou entrar num desses aqui, a depender da pena. Qual que é a pena da quadrilha? Pena máxima 3 anos. É sumário. Ah, não, e eu caí num furto simples, num furto qualificado. Opa, furto qualificado, a pena é de 2 a 8. Não é júri, não tem nada a ver com servidor público, é crime funcional, porque não é crime contra a administração pública, e não é de droga. 2 a 8 entra aqui.
no ordinário. Opa, eu pratiquei uma ameaça, que a pena é de 6 meses, o máximo, entra no sumaríssimo. Então aqui, nesta parte introdutória, aqui você já mata a questão. Porque às vezes o examinador quer só diferenciar quais as espécies de procedimento comum, você sabe, 3. Ordinário, sumário e sumaríssimo. E aí ele coloca assim, ó, o procedimento especial divide-se em ordinário, sumário e sumaríssimo. Quem falou? Procedimento especial não tem nada a ver com ordinário, sumário e sumaríssimo. Procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo faz parte do comum. O procedimento especial é júri, crimes funcionais, ou seja, aqueles praticados por servidor público no exercício da profissão, lei de drogas, tá certo? Os crimes contra a propriedade material, e aí, imaterial e por diante. Ok? Muito bem. Pronto, feito isso, já podemos iniciar a nossa aula especificamente de acordo com o seu edital, que é exatamente, quer saber sobre procedimento sumário. Eu já sei, né, professor, que procedimento sumário é aquele destinado aos crimes com pena menor que 4 anos e maior que 2. Muito bem, parabéns para você, olha aqui, ó. Procedimento sumário, então, iniciando o nosso tema. Conceito é aplicabilidade. É o rito destinado, é o caminho, é aquela rua que vai chegar até a sua casa. A sua casa é a sentença, por exemplo, então tem que chegar na sua casa. É o rito destinado aos crimes com pena privativa de liberdade superior a 2 anos e inferior a 4. Isso mesmo. Tá certo? Tem que ser maior que 2 e menor que 4. Por isso que eu falei a quadrilha. Qual que é a pena da quadrilha? Vai de 1 a 3. Ó. Tá aí, ó. Tá entre 2 e 4. Isto é sumário. Tá certo? Tá? Então nós falamos aqui do conceito e a aplicabilidade. Destina-se com pena máxima superior a 2 e menor que 4. Tranquilo? E isso você já vê lá no 394 do CPP. Aqui a gente vai explica o conceito para você e já mostra o artigo para você já ir fixando, tá? Artigo 394 diz o seguinte, ó. O procedimento será comum ou especial? Aquilo que eu fiz para você, ó. Aí o 394 já vem e fala assim, ó. O procedimento será comum ou especial. Agora você já consegue fazer rapidinho comigo. O procedimento comum se divide em ordinário, sumário e sumaríssimo. Está aí, ó. Entendeu? Olha o que diz o 394. Simplesmente vai refletir o que este quadro, esse mapa mental que eu fiz aqui. Olha aqui, ó. Procedimento será comum ou especial? Comum ou especial? O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Destaquei o sumário porque este é o objeto do nosso estudo, mas eu tenho que fazer sempre uma ponte com os demais. O procedimento comum se divide em ordinário, sumário e sumaríssimo. Eu aposto com você que sua prova, se for questionar procedimento, vai querer saber de você, candidato, se você sabe quais as 3 espécies de procedimento comum. Ordinário, sumário e sumaríssimo. Ordinário mais alto, do meio sumário, o mais baixo é o sumaríssimo. A pena mais alta é por sumário, a pena mais alta é por ordinário, a pena intermediária é por sumário e a pena mais branda é para o sumaríssimo. 4 para cima, ordinário, até 4, menor que 4, maior que 2, sumário, e até 2 anos, sumaríssimo. Por quê? Está aqui, ó. O ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima, pena máxima, combinada, for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Igual ou superior a 4 anos. Olha essa palavra aqui, pessoal. Ó. Combinada. Combinada. Se eu fosse examinador, numa prova de procedimento, eu ia colocar na letra A assim, ó. Sobre o procedimento, indica a alternativa correta. Letra A. Procedimento ordinário é aquele que tem por objeto crime cuja sanção máxima
aplicada for igual ou superior a 4 anos. Entendeu? Pessoal, não é isso que está na lei. Não é aplicada, é cominada. Cominada é diferente de aplicada. E qual a diferença, professor? E qual a diferença? A diferença, pessoal, vamos voltar aqui para aproveitar esse aqui, ó. Cominar e aplicar. Cominar e aplicar. Pessoal, cominar é quando o legislador, então é a lei que criou o crime, ela, dentre o mínimo e o máximo, prevê uma pena. Isto é cominar, é previsão legal. É o legislador quem comina a pena, porque cominar pena nada mais é do que a criação no mínimo e no máximo. Pega, por exemplo, o homicídio, na forma simples. Mínimo 6, máximo 20. O legislador, quem fez o Código Penal, ele não aplica a pena, porque quem aplica a pena é o juiz, é você. Entendeu? Quem aplica a pena é o juiz. E vai aplicar uma pena dentre o mínimo e a máxima. Ora, quem cria a pena é o legislador. Cominar, então, é a mesma coisa de prever, de previsão. Previsão no quê? Na lei. Ah, professor, por isso que está escrito assim, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia cominação legal, porque é a lei que comina a pena. A lei não aplica a pena, porque aplicar a pena, quem faz é o juiz numa muito bem, guri, numa sentença. Opa, saiu a sentença. Aí você pega lá assim, a sentença aplicou 15 anos de reclusão. Muito bem. É errado numa dissertativa você colocar, o juiz cominou na sua sentença. Opa, juiz agora virou legislador? Juiz agora está criando pena? Ele não cria. Dentre o mínimo e a máxima que o legislador criou, que o legislador cominou, vem o juiz e aplica. Resumindo, pessoal, cominar é a previsão legal de determinada pena. Aplicar é nada mais é do que o juiz, dentre o mínimo e a máxima cominada, fixar um quanto? Furto. Qual que é a pena cominada? De 1 a 4. E o juiz sentenciou o sujeito em 2 anos. 2 anos o juiz aplicou. Aí você volta lá então, no artigo 394, que diz o seguinte, lá ele define o procedimento ordinário, e apontei para você a pegadinha. Procedimento ordinário, quando tiver por objeto, crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 anos, de pena privativa de liberdade. Perfeito, pessoal? Outra pegadinha. Se você pegar numa prova assim, ó, o procedimento ordinário é aquele destinado aos crimes com pena máxima cominada de 4 anos de reclusão, vírgula, apenas 4 ou superior a 4 anos de reclusão. Falso. Porque não interessa se a pena seja de reclusão ou detenção. Será ordinário se for de 4 anos para cima. Não interessa se é reclusão ou detenção. Na sua prova vai fazer essa confusão para definir procedimento ordinário, sumário, essas coisas, em reclusão ou detenção. Esqueça. Tem 4 anos para cima, será ordinário, a menos que tenha uma previsão na lei especial, um procedimento especial, por exemplo, a droga, porque você também não pode colocar assim, todo crime, Marcelo, eu vou fazer assim, Marcelo, sabe o que eu vou fazer? Todo crime que tiver pena de 4 anos para cima, eu vou dizer que é ordinário, eu vou dizer para você, nem sempre, porque se for procedimento especial, por exemplo, a droga vai de 5 a 15, 15 anos, superior a 4 anos, e não é ordinário. Por que não é ordinário? Porque tem um procedimento especial. Muito bem. Então fica assim, pessoal. Ó. Será procedimento ordinário os crimes com pena máxima superior
a 4 anos, vírgula, de 4 ou superior a 4 anos, vírgula, salvo se existir procedimento especial. Pega o homicídio. Homicídio, pena mínima, pena máxima do homicídio simples, 20 anos. Está no artigo 121. Se for qualificado, 30 anos. É superior a 4 e não é ordinário, porque é especial. Por que é especial? Porque tem tratamento diferenciado, tem capítulo diferenciado, tem título diferenciado lá no Código de Processo Penal. Ok? Falamos então o que é procedimento ordinário. Sumário, que é o nosso estudo, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada, se trocar a palavra aplicada, você vai dizer aqui examinador. Sumário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade, não interessa se é reclusão ou detenção. Muito bem. Ué, Marcelo, não falou que é maior que 2, só falou que é inferior a 4, é verdade. Mas quando você lê o inciso 3º, aí você fecha a interpretação no sentido de que é maior que 2 e menor que 4. Sumaríssimo, para os crimes, para as infrações penais de menor potencial ofensivo, na forma da lei. E o que é uma infração penal de menor potencial ofensivo? Aqueles crimes cuja pena máxima não passa de 2 anos. Opa, então isso aqui fica até 2, isso aqui fica maior que 2 e menor que 4. Apesar de que aqui só fala inferior a 4. Mas se você juntar esse dispositivo com este, se até 2 é sumaríssimo, para ser sumário tem que ser maior que 2 e menor que 4. Porque se for igual a 4 para cima, já cai no ordinário. Portanto, senhores, está aqui o dispositivo do Código de Processo Penal, que versa sobre essa classificação do procedimento comum. Atos processuais. Muito bem. Já sei, então, diferenciar procedimento ordinário, procedimento sumário, procedimento sumaríssimo. Procedimento ordinário, procedimento sumário é menor que 4 e maior que 2, procedimento sumaríssimo até 2 anos, sempre pena máxima, combinada e não aplicada. Se aparecer aplicada, você coloca falso, não interessa se o resto esteja tudo correto. Muito bem. No procedimento sumário, tá certo? Existe uma sequência de atos depois do inquérito policial até sentença. Extremamente importante para você, tá? Para você ter uma ideia, quando fala isso aqui, atos processuais, nada mais é do que isso aqui, Nós sabemos que a fase de investigação é chamada de inquérito policial. Já vem você de novo com esse negócio de inquérito, Marcelo. Inquérito policial. Inquérito policial é concluído, é remetido ao juiz, que por sua vez remete, se for ação penal pública, remete ao Ministério Público. Muito bem. Chegando no Ministério Público, ele vai oferecer a denúncia, ou ele pode pedir o arquivamento, ou pode devolver para novas diligências. Oferecer a denúncia, ficamos com essa hipótese. Volta o inquérito para o juiz vai receber a denúncia. O sujeito que era apenas denunciado, o juiz recebeu, passa a ser processado. Pode receber ou rejeitar. Para nós interessa o receber. Depois que recebeu, o juiz manda fazer a citação. Não é isso? Depois da citação, vem o advogado e faz uma defesa chamada de RA, resposta à acusação. Depois da resposta à acusação, o juiz vem e verifica se absolve o sujeito. Absolvição sumária. Depois disso, imagina que o juiz não absolveu, o processo corre e vai marcar uma audiência de instrução e julgamento. Esses são os atos processuais. Oferecimento da denúncia, recebimento, citação, defesa prévia, chamada de resposta à acusação, e absolvição sumária. Não tendo absolvição sumária, audiência de instrução e julgamento. Fica tranquilo que isso aqui você vai decorar esta sequência. Olha aqui, volta
Atos processuais do procedimento sumário. Oferecimento da denúncia. Pode pegar a linha do tempo aí no seu papel. Passou o inquérito policial. Oferecimento da denúncia. Quem que oferece denúncia? Ministério Público. Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo promotor de justiça que abaixo subscreve, vem a presença de Vossa Excelência que é juiz, oferecer denúncia contra Marciano Xavier, pela brasileiro, casado, residente na rua tal, CPF, pelos motivos a seguir expostos. Consta no inquérito policial que na data de 25 de março de 2000 e tanto, Marciano, associado com mais tantas pessoas, uniram-se com o fim de praticar crime. E vai contando já uma formação de quadrilha. Opa, isto é oferecimento de denúncia, está aqui, ó. Atos processuais, primeiro dele, oferecimento da denúncia. Depois, recebimento da denúncia. Quem oferece denúncia, professor? Ministério Público. Quem recebe a denúncia? Juiz. Aí vai o servidor do Ministério Público lá no fórum, chega lá no protocolo do fórum e protocoliza a denúncia. Essa denúncia vai ser juntada no inquérito policial, que ainda não é processo. Aí vem o juiz e faz o recebimento da denúncia. Isto, quem faz é o juiz. Ele recebeu, tá certo, tem indício que o Marciano praticou esse crime, tá? Não está prescrito, ok, parará, piriri, recebe. Depois ele determina a citação. Aí vem aqui, ó, o réu é citado, tá certo? Quem faz a citação? É o oficial de justiça. O juiz determina e o oficial de justiça faz a citação. Depois da citação, entre a citação, o sujeito recebeu a citação, ele tem 10 dias para fazer uma defesa, que nós chamamos de RA, resposta à acusação. Mas na sua prova pode cair defesa inicial, defesa prévia, resposta à acusação. É a primeira vez que o réu se defende, porque lá no inquérito policial, nós estudamos já, e foi você que me ensinou, inclusive, que inquérito policial não tem contraditório e ampla defesa. A primeira vez que o réu, então, vem para a persecução criminal, apresentando seus argumentos, no sentido de rebater os termos de uma denúncia, é após a citação. Entre a citação e a defesa, a primeira defesa do réu, esta defesa é feita por advogado, o prazo é de 10 dias. Depois que fez a defesa, volta para o juiz. O juiz vai analisar para ver se tem como já matar aquele processo, né? E não tem nem que marcar audiência. Opa, o juiz verifica e fala assim, não, para aí, ó. Isso aqui, o processo está prescrito. Opa, então para que vai tocar esse processo para frente se está prescrito? Se tem extinção de punibilidade? Opa, aqui o sujeito praticou esse delito mediante uma excludente de ilicitude. Então, vem as hipóteses de absolvição sumária. Aí o juiz vai e verifica. É absolvição sumária? Absolve, acabou o processo. O juiz não absolveu sumariamente. Toca o processo e vem a audiência, né, de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento, por que eu coloco ela assim? Porque tem vários atos aqui dentro desta audiência. Começa a coitiva da vítima e vai terminar com os debates orais entre a acusação e defesa, tá certo? Logo após o interrogatório do réu. Isso eu vou ver com você detalhadamente. Aqui basta para você o seguinte, se perguntarem para você, quais os atos processuais de um procedimento sumário? Você vai dizer, oferecimento da denúncia, recebimento da denúncia, citação, defesa inicial, resposta à acusação, juiz absolve sumariamente, se não absolver sumariamente, marca audiência de instrução e julgamento. Dentro da audiência de instrução e julgamento, tem os atos da audiência que nós estudaremos. Isso aqui você tem que gravar, tá certo? Olha os artigos que que disciplina os atos processuais do procedimento sumário e também do procedimento ordinário. Como nosso estudo hoje é sobre o procedimento sumário, olha aqui, ó. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida
Olhe para você ver. Coloca aí, risca o seu papel e vai lendo o artigo. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, para fazer uma RA, resposta à acusação, no prazo de 10 dias, entre a citação e a RA. Você tem dúvida? Que vai perguntar para você qual o prazo para o réu fazer a defesa prévia, fazer a defesa inicial, fazer uma resposta à acusação no procedimento sumário. Ou então fala assim, ó, o prazo para a resposta do réu no procedimento sumário será de, letra A, 15 dias, falso. Letra B, 10 dias, 30 dias, falso. 30 dias, vírgula, se for crime hediondo. Você olha assim, o candidato olha e fala, é verdade, 30 dias, crime hediondo, já fez uma pegadinha com você. Ele colocou isso aí, 30 dias, vírgula, quando se tratava de crime hediondo, fez uma pegadinha para fazer referência com a prisão temporária. Falso. Letra C, 15 dias podendo ser prorrogado por mais 15. Você fala assim, mas eu já vi isso aí, 15 mais 15. Sim, 15 mais 15 é para terminar inquérito policial em crimes investigados pela Polícia Federal. Falso, então. Nós queremos saber prazo para a resposta do réu, para a primeira defesa dele, que vem depois da citação. E aí, letra E, 10 dias. Este é o prazo correto, então, 10 dias. 10 dias a contar da citação, tá certo? Muito bem. Como assim, Marciano? Muito bem. Imagina que você é um oficial de justiça e eu sou o réu, tá certo? Você recebeu um mandado de citação para ser citado o Marciano Xavier. Você vai lá na casa do Marciano Xavier e cita o Marciano Xavier no dia 1º de agosto de 2014. A partir do dia 1º, ou seja, excluindo-se o dia do início, tá certo? Começa a contar o prazo para responder à acusação. Dia 2, 3, 4, até completar 10 dias. Evidentemente que, neste caso especificamente, do dia 1º de agosto, porque aí o 1º de agosto caiu numa sexta, não pode contar prazo no sábado e no domingo, iniciar, começaria a contar na segunda, tá certo? Mas vamos imaginar que primeiro fosse numa terça-feira, já começaria logo no dia 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Dia 11 é o último dia de prazo para o Marciano oferecer a sua resposta. Senhores, interessa para nós aqui o seguinte, qual o prazo para o réu oferecer defesa depois da citação no procedimento sumário? 10 dias, tá certo? 10 dias. Marciano, mas olha só, eu sou oficial de justiça, eu fui lá e citei você no dia 1º de agosto. Voltei para o fórum, como eu tinha muita coisa para fazer, eu entreguei a certidão e a sua assinatura no mandado de citação apenas no dia 5. E no dia 5 é que foi juntado no processo. Esses 10 dias serão contados do dia que eu fui na sua casa e citei você, ou do dia em que eu juntei, que o escrivão melhor juntou no processo. É do dia da juntada ou do dia da citação? Cuidado, porque no processo civil, o prazo conta-se da juntada. No processo criminal, no processo penal, o prazo conta da efetiva citação ou intimação. Não interessa se o oficial de justiça vai entregar o mandado no cartório ou se vai juntar no processo 10, 15 dias depois que efetivamente foi citado. O prazo de 10 dias conta-se a partir da citação, entendeu? Cuidado isso, tá? Parágrafo único do 396 diz, no caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Isso aqui, senhores, é quando o réu é citado por edital. O oficial de justiça foi na casa dele, na rua tal, né? Indicado na denúncia, e aí, aqui que mora Marciano Xavier? Não. Ué,
Não é aqui? Não. O senhor conhece? Um tempo ele morou aqui. Onde está morando? Não sei. Mudou. Agora sou eu que moro aqui. Você, oficial de justiça, vai voltar e vai entregar, né, o mandado de citação e uma certidão dizendo que diligenciou-se na rua indicada na denúncia e não foi encontrado o réu no endereço indicado. Aí o juiz vai intimar o Ministério Público para fornecer outro endereço do Marciano. O Ministério Público tenta encontrar um endereço do Marciano, não consegue. Aí vai ser citado pela imprensa por edital. E aí que diz, se citou por edital, edital então é quando o sujeito não foi encontrado, tá certo? O prazo de 10 dias começa a contar quando? Um dia eu estava lendo o edital, olha aqui, cara, uma citação para mim. Eu vou lá no fórum ver o que está acontecendo. A hora que eu bati no fórum, a partir daquele dia começa a contar os 10 dias. Mas eu demorei 6 meses para ir no fórum. Aí eu vou agora no fórum ver. Cheguei lá, escrivão, eu vi uma citação por edital, eu estava lendo um jornal, e aí está aqui meu nome, dizendo que eu estou citado, tal, pela prática do crime e tal. Qual é o seu nome? Marciano Xavier. Tá, é verdade, a partir de hoje o senhor tem 10 dias para fazer a defesa. Olha que eu apareci 6 meses depois. Então, cuidado, a pegadinha aqui dizendo que o prazo para oferecer defesa será a partir da publicação do edital. Falso! Publicou edital, tá? Não começa a contar o prazo para fazer a defesa, aquele prazo de 10 dias, mas sim a partir do momento que o réu aparece lá no fórum, ou então a partir do momento que o advogado junta no processo uma procuração, comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Aí começa a contar o prazo de 10 dias. 396A. O que é essa defesa? Na resposta, na defesa, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas. Quantas testemunhas no procedimento sumário? 5. No procedimento ordinário, 8. No procedimento sumário, 5. No ordinário, 8. Qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Senhores, aqui está dizendo o seguinte, né? Na linha do tempo, oferece denúncia, o juiz recebe, faz a citação, o réu faz uma resposta à acusação. Aqui nós sabemos que o prazo para ele realizar 10 dias. Está certo. E o que é essa resposta à acusação? Ele pode fazer tudo, trazer tudo para a sua defesa. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa. Preliminar, nulidade, uma prescrição, tá certo? Alegar tudo em sua defesa. Juiz, está dizendo aí, que eu pratiquei o crime descrito no artigo tal. Só que nesse dia eu estava na Inglaterra, era impossível estar no local indicado na acusação. Opa, está alegando na sua defesa, está formando o contraditório e tudo mais. Tanto é verdade que olha aqui as passagens, juiz, está juntando... Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer um curso completaço, super competitivo para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2017-2018, edital destinado aí para o escrevente judiciário para as comarcas do interior. Convido você a acessar lá concurso.com.br. Lá nós temos esse curso competitivo, atualizado, focado, com personal coach, com esse professor que você acabou de assistir, por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É isso mesmo, melhor custo-benefício da internet. Esse curso nosso tem um grande diferencial, que é a metodologia. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, que você vai gostar do curso. E um detalhe, vai ter aquela satisfação no final do curso de ter aprendido, de ter valido a pena. Isso vale a pena. Ok? Já esquecendo. Se você quer aí o material de apoio do professor, o PDF dessa aula, clica aqui embaixo, faz o download do material, basta você fazer aí um pequeno cadastro no site, você vai fazer o download gratuitamente, tá certo? E aproveita, vai lá, dá um likezinho de positivo, deixe seu comentário no nosso canal do YouTube. Espero vocês aqui no Like Concurso. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique like.